Olá, sejam todos muito bem-vindos à parte 4 do passo a passo da Amy Rose. Nessa aula de hoje, nós vamos fazer as mãos e os braços da nossa personagem. Bom, e para começar, eu vou começar pelos dedos. Então, os dedos e as mãos daí. Isso a gente vai fazer com a linha branca. Então, vou começar com o polegar. Então, vou pegar a minha linha branca. Eu vou fazer um anel mágico. Dentro desse anel mágico agora, eu vou colocar 4 pontos baixos. 1, 2, 3, 4. Vou fechar o meu anel mágico. Primeira carreira concluída. Na segunda carreira agora, nós vamos fazer a seguinte sequência. Nós vamos fazer um ponto baixo e um aumento por 2 vezes. Por ser uma carreira bem pequenininha, eu não vou usar marcador nesta parte. Então, um ponto baixo, no próximo, um aumento. No seguinte, um ponto baixo e no último, um aumento. E assim a gente termina a segunda carreira com 6 pontos baixos. Agora, nas próximas 3 carreiras 3, 4 e 5, nós vamos fazer 6 pontos baixos. Então, também não vou usar o marcador, eu vou ir contando. A cada sequência, até 5 que eu contar, é uma carreira. Eu tenho que contar por 3 vezes. Por que que eu não vou usar marcador? Porque é muito pequenininho. O marcador vai mais me atrapalhar do que me ajudar aqui. Então, vocês também fazem aí da forma que ficar melhor para vocês. 3 carreiras de ponto sobre ponto, 5 pontos baixos em cada uma delas. Eu vou fazer as minhas aqui e já retorno com vocês. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Carreira 3 concluída. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Carreira 4 concluída. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Carreira 5 concluída. Eu pego, corto a minha linha, eu deixo um pedacinho aqui, uns 15, 10, 15 centímetros, só pra gente poder fazer uns pontinhos depois. Não gosto de deixar muito pequenininho, senão fica ruim para colocar na agulha de tapeçaria. E arrematei. Essa sobrinha de fio aqui do anel mágico eu posso colocar para dentro, para fazer as vezes de enchimento. Se você achar que ficou muito molinho, alguma coisa, pode colocar um pouquinho de fibra também para completar o enchimento. Vai depender de como você achar que ficou só com esse pedacinho de fio aqui. Então, no meu aqui, eu vou precisar colocar um pouquinho, que ele ficou firminho só até na metade aqui. Mas isso eu coloco depois. Então, dessa peça que vai ser o polegar, a gente faz 2. Um para a mão direita e um para a mão esquerda. Então, fiz um com vocês, o outro eu já fiz e já tá até prontinho aqui na mão. Então, 2 desses aqui. Então, agora vamos para os outros dedos. Então, dos outros dedos, também linha branca. Também vou iniciar fazendo um anel mágico. Dentro desse anel mágico agora, vou colocar também 4 pontos baixos. 1, 2, 3 e 4. Vou fechar o anel mágico. E agora, eu vou fazer da carreira 2 até a carreira 5
4 pontos baixos em cada uma delas. Então, não vou ter aumento e não vou ter diminuições nos outros dedos. Então, eu vou fazer os meus aqui, vou fazer as 4 carreiras de ponto sobre ponto e já retorno com vocês. Então, 1, 2, 3, 4, carreira 2 concluída. Pego aqui e coloco ela pro lado direito. E continuo fazendo mais 3 carreiras com 4 pontos baixos em cada uma delas. Então, terminei aqui a carreira número 5. Eu vou pegar, cortar o fio, deixar um pedacinho. E vou arrematar esse fio. Essa parte do fiozinho do anel mágico, a gente coloca também para dentro da peça para fazer o enchimento. Nesse aqui que é menorzinho, só esse fiozinho realmente ele vai ser o suficiente para fazer o enchimento. A gente não vai precisar colocar fibra nessa pecinha aqui. E ele já vai ficar firminho, já vai ficar certinho o dedo da nossa bonequinha, da nossa personagem. Então, daí desses dedos aqui, nós vamos precisar fazer 8, 4 para cada uma das mãos. 3 deles, você já pode arrematar e esconder bem escondidinho a linha e deixa linha sobrando em apenas um deles, que agora a gente vai pegar a agulha de tapeçaria e vai unir esses 4 dedos. Então, vou colocar a linha que eu deixei em um das pecinhas. Então, são 8 que a gente faz, em 2 a gente deixa um pedaço de fio, nos outros 6 nós arrematamos, deixamos bem arrematadinho. E como que a gente vai fazer a costura desses dedos aqui? Deixa eu tentar trazer mais próximo. Então, o fio tá aqui, eu vou passar ele por dentro desse mesmo ponto onde eu arrematei ele. Deixa eu ver se ele foca aqui. E são 4 os pontos, né? Eu tenho 1, 2, 3, 4. Eu vou passar sempre pegando 2 deles e deixando os 2 na lateral sem pegar. Então, tô passando no primeiro, pulo o segundo ponto aqui, passo por baixo do terceiro. Vou no próximo dedo, passo por baixo de um, pulo o próximo, passo por baixo do terceiro. Nisso fica o outro aqui do lado. Terceiro dedo, da mesma forma. Passo por 2, o primeiro e o terceiro, os outros 2 ficam nas laterais. E isso ainda aqui no último dedo. Puxo a linha. Ah, tá bom assim? Não, não tá bom, por quê? Porque se eu deixar assim, ele vai ficar separando os dedos, eu quero eles bem juntinhos. Então, o que que eu vou fazer? Aqui nesse último aqui, eu vou passar por dentro do próximo ponto, porque se eu só entrar de volta, ele vai soltar o que eu tinha prendido, né? Então, vou passar por dentro desse ponto ali e vou voltar passando nos mesmos que eu já tinha passado. Sempre de 2 em 2, deixando os 2 da lateral. Vou fazer a volta aqui. Aqui no último dedo, eu não vou passar para a parte de fora, eu vou passar aqui no meio apenas, para eu poder fazer o arremate do fio sem que ele fique aparecendo na parte de fora, que ele vai ficar escondido para dentro da nossa peça. Então, passei, puxei bem aqui para deixar bem unidos mesmo, quero eles bem juntinhos. E aqui eu vou pegar uma laçadinha desse ponto aqui mesmo,
do próximo ponto aqui do lado que eu não tinha usado. E vou fazer um nozinho de arremate, para deixar bem preso aqui os dedos da minha personagem. E a partir daqui, agora eu vou fazer o arremate desse fiozinho e a gente vai começar a subir com a mãozinha dela. Arrematei aqui o fiozinho da costura. Vou pegar novamente a linha branca aqui do meu novelinho. E agora a gente vai partir para subir com a mão da nossa boneca. Então, vou pegar a linha, vou fazer uma laçadinha inicial e vou pegar aqui, então, os dedinhos que eu costurei. Então, cada um dos dedinhos, a gente terminou eles com 4 pontos baixos. Então, se eu tenho 4 dedinhos aqui, 4 dedos vezes 4 pontos, eu tenho 16 pontos. Eu vou fazer um ponto para cada um dos pontos dos dedinhos. Então, nessa primeira carreira aqui da mão, nós vamos ter 16 pontos baixos. Então, como que eu vou começar? Eu gosto de começar aqui no segundo dedo, e eu começo por esse ponto que eu não utilizei na costura aqui, esse ponto da lateral. Insiro minha agulha, puxo uma laçada, e aqui eu fiz o primeiro ponto baixo. Eu vou pro próximo dedo, e agora eu vou inserir a minha agulha aqui, deixa eu tentar focar bem, no ponto onde eu passei a linha da costura, no ponto do meio do dedo aqui. Vou puxar a linha e fazer o segundo ponto da minha carreira. Nesse mesmo dedo, eu vou no ponto aqui da lateral, onde eu não tinha passado a agulha, e puxo a linha para a gente fazer o terceiro ponto baixo. Cuido para pegar todas as alcinhas do fio para não deixar o fiozinho fraco, né? Terceiro ponto baixo. E agora eu vou pro quarto dedo aqui. No quarto dedo, então, eu começo fazendo um ponto aqui no fiozinho no ponto que eu utilizei na costura. Puxo a laçada. E faço um ponto baixo. Quarto ponto baixo. Vou no pontinho aqui da lateral. Puxo a laçada. Quinto ponto baixo. Viro. No pontinho aqui onde eu tinha feito a costura e passei por dentro. Sexto ponto baixo. E no próximo aqui da outra lateral que eu não utilizei na costura, oitavo ponto baixo. Então, aqui eu já fiz 4 nesse dedo. Então, vou no próximo dedo, vou aqui onde eu passei a linha da costura. 9 pontos baixos. No ponto da lateral, onde não tinha costura, 10 pontos baixos. No ponto onde eu passei a linha da costura, 12 pontos baixos. No ponto da lateral, onde eu não passei a costura, 13 pontos baixos. No ponto onde eu passei a costura aqui no primeiro dedo, 14 pontos baixos. No pontinho aqui da lateral, onde eu não passei a costura, eu acho que eu me perdi na conta aqui, porque ele tem que fechar 16. Então, esse aqui, depois a gente conta, confere certinho. Mais um ponto baixo. É que conversar e contar não dá muito certo as duas coisas juntas, não. No pontinho aqui da frente, onde eu comecei a costura, mais um ponto baixo. No ponto da lateral, onde eu não tinha usado para costura,
mais um ponto baixo. Esse aqui é o ponto número 15, esse eu tenho certeza. E eu vou aqui no primeiro dedo onde eu comecei a costurar e vou no ponto onde eu passei, onde eu tinha passado a costura. Insiro a agulha, puxo a laçada e finalizo o 16º ponto baixo. Vamos contar para ter certeza que eu não esqueci de nenhum ponto enquanto eu conversava com vocês. Então, vamos lá. Esse aqui, então, que é o último ponto que eu fiz. 1, 2. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 e o primeiro aqui, 16. Fecharam os 16 pontos baixos que a gente precisa na primeira carreira da mão. Vamos começar a segunda carreira. A partir daqui agora a gente vai trabalhar em carreiras circulares novamente. Então, para cada um dos pontos que eu fiz na primeira carreira, eu vou fazer um ponto baixo agora. Nessa segunda carreira também vamos ter 16 pontos baixos. E não vai ser só nessa segunda carreira. Nós vamos fazer carreira 2, 3 e 4, cada uma delas com 16 pontos baixos. Então, essas três carreiras, carreiras 2, 3 e 4, são carreiras de ponto sobre ponto. Cada uma delas vai fechar os 16 pontos baixos. Eu vou fazer as minhas 3 carreiras aqui. Assim que a carreira número 4 estiver concluída, eu retorno com vocês. Carreira 4 concluída, eu vou pegar o marcador, tirar daqui e vou prender ele no meu pontinho aqui para eu não acabar puxando e abrindo esse ponto. Por que que eu fiz isso? Porque nesse ponto aqui agora a gente vai fazer a união do polegar. Então, vou pegar a linha que eu deixei no final, quando eu fiz o polegar, e vou passar essa linha na minha agulha aqui de tapeçaria. Como que eu vou fazer a união? Então, o polegar e a parte aqui da mão, nós vamos fazer a união por 2 pontos. Então, eu vou costurar 2 pontos aqui do polegar com 2 pontos aqui da mão. Ajusto a mão aqui para ela ficar bem na metade, bem certinha, para eu poder fazer essa costura. Então, vou pegar aqui um ponto de um lado, um ponto do outro, o segundo ponto de um lado, com o segundo ponto do outro lado. Vou reforçar aqui mais uma vez a costura, só para ela ficar bem firme. Que são só esses 2 pontos que eu vou costurar. Só vou pegar uma laçadinha aqui e vou fazer um nozinho. E assim, então, tá feita a união do polegar com a mão. Só vou esconder esse fio aqui e já retorno para a gente continuar com o passo a passo. Já escondi a linha, agora nós vamos para a carreira número 5. A carreira número 5, ela vai ter um total de 18 pontos. Da onde que vão vir os 18 pontos? Bom, a mão a gente estava trabalhando com 16 e o polegar tinha 6. Se a gente for fazer essa conta, 16 mais 6, daria 22. Por que que ficam só 18? Porque nós utilizamos 2 da mão e 2 do polegar para fazer essa união. Então, dos 16 da mão eu fiquei com 14, dos 6 do polegar eu fiquei com 4. 14 com 4, 18. Então, são esses 18 que a gente vai trabalhar agora na carreira número 5. Então, eu vou seguir uma parte aqui junto com vocês, porque eu quero mostrar um detalhe aqui quando a gente chegar nessa parte da união com o dedo.
Depois que a gente passar aqui, eu vou pausar o vídeo e retorno só quando tiver concluído. Então, vamos começar aqui, ó. 1, 2, vou marcar esse ponto. 3, 4, 5. O sexto ponto, ele vai ser aqui no polegar. Então, o ponto número 6 vem para cá. Só que se eu faço dessa forma, o que que vai acontecer aqui? Ele vai ficar um buraco entre a mão e o polegar. O que que eu posso fazer para resolver isso? Então, vou desmanchar o ponto número 6, vou desmanchar o ponto número 5. Então, vamos de novo. Então, fiz 4, vamos por quinto. De que forma que eu vou fazer o ponto número 5? Vou inserir minha agulha no ponto onde deveria ser o ponto realmente, vou puxar a laçada. Eu vou aqui no ponto que eu utilizei da mão para costurar ali com o polegar, bem onde a gente fez a costura, e vou puxar uma segunda laçada. Fiquei com 3 laçadas na agulha. Agora sim eu arremato o ponto número 5. Para o ponto número 6, eu vou fazer a mesma coisa. Vou inserir minha agulha aqui onde eu fiz a costura. Vou puxar uma laçada. E agora sim eu vou pro ponto do polegar onde eu ia fazer o ponto e puxo uma segunda laçada. Arremato as 3 de uma vez só, fiz o sexto ponto. Olha agora a diferença. Não tem mais buraquinho. Então, por isso que eu fiz dessa forma. Nós vamos fazer a mesma coisa aqui do outro lado. Então, vou seguir com vocês até ali. 7. 8. O ponto número 9 agora, que seria aquele ponto que a gente faria aqui e pularia para o ponto 10 aqui na mão. Então, vou inserir a agulha onde seria o ponto número 9, puxo uma laçada, vou aqui no ponto onde eu fiz a costura e puxo uma segunda laçada. Arremato as duas e agora eu fiz o ponto número 9. Para o ponto número 10, eu insiro a agulha aqui onde eu fiz a costura, puxo uma laçada e agora eu vou no ponto onde seria o ponto número 10 e puxo mais uma laçada. Arremato as 3, fiz agora o ponto número 10 e aqui também não temos o buraco. Então, a gente ajusta bem e fica bem certinha aqui a costura. Sigo fazendo mais 8 pontos baixos até finalizar a carreira. Já retorno com vocês. Carreira 5 concluída. Vamos para a carreira número 6. A carreira número 6, ela vai ser uma carreira de ponto sobre ponto. Ou seja, na próxima carreira aqui, nós vamos fazer também 18 pontos baixos. Então, eu já fiz 2, tô marcando o ponto inicial, vou seguir fazendo ponto sobre ponto, simplesmente sem aumento, sem diminuição, até chegar ali no marcador, finalizando a carreira. Quando essa carreira número 6 estiver concluída, eu retorno com vocês. Carreira número 6 concluída, vamos então para a carreira número 7. Na carreira número 7, nós vamos fazer uma carreira de diminuições. Como que vai ser essa carreira? Nós vamos fazer um ponto baixo. Já vou marcar ele aqui. Na sequência, uma diminuição. Então, vou pegar uma alcinha do primeiro ponto, uma alcinha do segundo ponto, alcinha de fora, puxo a laçada e arremato o ponto baixo. Na sequência, vou continuar da mesma forma, um ponto baixo e uma diminuição por
toda a minha carreira, ou seja, por 6 vezes no total. Eu vou fazer aqui a minha sequência de repetições. Quando a carreira número 7 estiver concluída, eu retorno com vocês. Carreira número 7 concluída, temos agora 12 pontos baixos. As próximas duas carreiras, a carreira 8 e a carreira 9, nós vamos fazer apenas ponto sobre ponto. Ou seja, nessas duas carreiras, nós também teremos 12 pontos baixos. Eu vou fazer as minhas duas carreiras aqui. Assim que a carreira número 9 estiver concluída, eu retorno com vocês. Carreira número 9 concluída. A mãozinha da nossa personagem já está tomando forma, está quase pronta para falar a verdade. Vamos agora, então, para a carreira número 10. Na carreira número 10, eu vou trabalhar pela alcinha de trás dos pontos apenas e vou fazer da seguinte forma: eu vou fazer 4 pontos baixos, 1, 2, 3 e 4. Não vou marcar porque a alcinha de fora vai fazer essa marcação para mim. Na sequência agora, nos próximos 2 pontos, eu vou fazer uma diminuição pela alcinha de trás. Então, vou fazer daquela forma: inserir a agulha, puxo uma laçada, vou no segundo ponto da diminuição, insiro a agulha, puxo a segunda laçada. Fiquei com 3 na agulha, arremato as duas de uma só vez. Vou repetir isso mais uma vez antes de acabar a carreira. Então, mais uma vez, 4 pontos baixos, 1, 2, 3 e 4. E para finalizar a carreira, nos próximos 2, pego apenas pela alcinha de trás e puxo uma laçada em cada para eu fazer a diminuição. Esse último ponto eu não vou terminar com a linha branca. Eu vou puxar agora a linha bege. Vou fazer aqui uma laçadinha inicial nessa linha bege e vou arrematar o último ponto, a última diminuição, com essa linha, para eu já fazer a troca de cor. E assim, então, a gente terminou a carreira número 10 com 10 pontos baixos. Essa linha branca eu já vou cortar, que eu não vou mais utilizar. Vamos ficar apenas com a linha bege a partir daqui. Agora, da carreira 11 até a carreira número 27, nós vamos fazer carreiras de ponto sobre ponto, apenas sem aumentos e sem diminuições, agora com a linha bege. Então, eu vou fazer essa primeira carreira aqui, vou parar, vou colocar enchimento na mão, porque se eu deixar para fazer lá no final da carreira 27, vai ser bem difícil de colocar enchimento aqui na parte de baixo da mão, no início da mão. Então, por isso que eu vou fazer dessa forma. Vou parar. Acho que até já fiz alguns pontos aqui. Já deu para prender a linha do arremate aqui da linha branca e o início da linha bege. Vou colocar o marcador para o ponto não abrir. Para garantir aqui, vou fazer um nozinho entre essas duas linhas, a linha do início da linha bege com o final da linha branca. Vou colocar esses fiozinhos para dentro aqui da peça também, que eles vão auxiliar com o enchimento. E o restante do enchimento vou fazer com a fibra siliconada. Já retorno com vocês. Enchimento colocado,
formou já bem certinha a mãozinha dela. E agora a gente vai dar sequência, então, dessa carreira número 11 que eu estou fazendo aqui, até a carreira número 27, apenas ponto sobre ponto, 10 pontos baixos em cada uma dessas carreiras. Assim que eu tiver com a carreira número 27 concluída, eu retorno com vocês. Então, finalizei a carreira 27, foram 17 carreiras de ponto sobre ponto, e já coloquei o enchimento aqui no braço. Então, agora nós vamos finalizar o braço, carreira 28, fazendo um total de 5 diminuições. Então, é a última carreira da peça e nós vamos fazer apenas diminuições nela. Não vou usar o marcador, vou ir contando. Então, vamos lá. Uma laçada de um ponto, uma laçada do outro. Primeira diminuição. Só ajustar aqui para não ficar para fora o enchimento. Sequência. Uma laçada de um ponto, uma laçada do outro. Segunda diminuição. Uma laçada de um ponto, uma laçada do outro. Terceira diminuição. Uma laçada de um ponto, uma laçada do outro ponto. Quarta diminuição. E nos dois últimos, também uma laçadinha de cada, puxo a laçada, arremato o ponto, quinta diminuição. Deixo um pedacinho de fio para a costura, suficiente para ele não soltar da agulha, quando a gente estiver costurando, e arremato o ponto. Então, o braço em si está concluído. O que que tá faltando? Está faltando aqui, então, esse detalhezinho. Então, a nossa personagem Amy Rose, ela usa um bracelete dourado. Num braço eu já fiz, no outro ainda não, então vamos fazer esse bracelete agora. Então, para o bracelete, eu vou utilizar a linha amarela. Então, a gente vai fazer duas peças, uma para cada um dos braços. Com a linha amarela, eu faço um anel mágico. Dentro desse anel mágico, eu vou colocar um total de 6 pontos baixos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Feitos os 6 pontos baixos, fecho o anel mágico. Primeira carreira concluída. Como que vai ser a sequência dessa peça do bracelete? Nós vamos trabalhar por 20 carreiras, ou seja, da carreira número 2 até a carreira número 21, ponto sobre ponto. Ou seja, nessas próximas 20 carreiras, nós também teremos 6 pontos baixos em cada uma delas. Eu marquei aqui o ponto inicial, que enquanto eu converso com vocês, é bem capaz de eu perder a conta, né? E vou ficar trabalhando, então, dessa forma, ponto sobre ponto para cada uma das 20 carreiras que vem na sequência. Então, uma carreira concluída, carreira número 2 já está pronta. Viro para a peça ficar do lado direito e vou seguir trabalhando 6 pontos baixos para cada uma das próximas carreiras. Quando a minha carreira número 21 estiver concluída, eu vou retornar aqui com vocês. Carreira número 21 concluída. Tenho um tubinho aqui agora. Eu vou cortar a minha linha, vou deixar um pedaço. Vou arrematar esse ponto e vou colocar essa pontinha da linha
na nossa agulha de tapeçaria. O que que a gente vai fazer agora? A gente vai unir as duas pontas. Então, simplesmente a gente vai costurar um lado com o outro. É pequenininho, pode dar um pouquinho de trabalho, mas a gente precisa fazer esta união. Você vai costurando um ponto de um lado com um ponto do outro lado, cuidando para ficar bem arrematadinha essa costura, sempre puxando para não ficar muito frouxo. E a gente pode ir virando para costurar todos os pontinhos. Então, pega de um, pega do outro e vai costurando, para deixar todo costurado, para não deixar uma parte aberta. Você vai virando e vai costurando. Então, já costurei por toda a volta. Posso fazer um nozinho aqui de arremate, para deixar bem firminho. E agora, o que que a gente vai fazer com essa argola aqui que a gente fez? A gente vai colocar aqui no braço, com a mesma linha que eu fiz a costura, eu vou unir alguns pontos desse bracelete com aquelas alcinhas que eu tinha deixado na carreira número 10. Então, passei o fio ali, incluo um no braço, um no bracelete, vou colocar aqui para dentro da peça, vou sair mais pro lado, não precisa ser já certinho no próximo ponto, é só para fazer alguns pontinhos mesmo, para ele não ficar correndo. Se você quiser deixar solto, também não tem problema, só daí na carreira número 10 aqui, faz os pontos sem deixar essa alcinha, tá? Então, eu deixei a alcinha para eu poder fazer esses pontinhos aqui e deixar o bracelete preso no lugar. Se você quer deixar o bracelete solto, daí você não deixa as alcinhas aqui na carreira número 10. Também tem essa opção. Então, aqui fiz uns 5, 6 pontinhos, dou uma ajustada nela. Olha só como que fica. Vou só inserir aqui novamente por dentro do bracelete, para eu conseguir sair e fazer mais um pontinho pro arremate aqui. Vamos ver onde é que eu vou conseguir fazer esse ponto. Fazendo uma parte que fique escondida, né? Não vou fazer um ponto de arremate na parte que vai ficar para fora. Então, fiz aqui. Vou vir aqui mais um pontinho da mão. E vou fazer um nozinho. Puxo, ajusto bem. Fiz o nozinho. E agora eu vou esconder essa linha por dentro da peça. Então, como ela é amarela, eu vou esconder aqui por dentro do bracelete. Se eu passar ela para dentro da mão, é capaz de ficar... É bem provável que fique aparecendo. Então, passo aqui por dentro, saio mais para frente e posso arrematar a linha. E assim, então, eu termino o braço. A gente faz 2 exatamente iguais, então não tem diferença entre um e outro. O que vai diferenciar depois é na hora da gente costurar qual vai ser a mão direita e qual vai ser a mão esquerda. E essa aqui, então, foi a nossa quarta parte do passo a passo da M. Hoje nós fizemos os 2 braços dela. E na semana que vem, então, a gente vai retornar com a parte 5 do passo a passo, onde nós vamos trabalhar com o cabelo da nossa personagem. Eu peço, então, para vocês que me acompanharam até aqui,
que curta, comente e compartilhe essa videoaula para chegar para mais pessoas. Se você chegou aqui e ainda não é inscrito, peço também para se inscrever no canal. É bem rapidinho e ajuda bastante meu canal a ser mais divulgado pelo YouTube para mais pessoas. Agradeço vocês por estar aqui comigo até agora e até a semana que vem. Até lá. Tchau, tchau.